Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá. Estava à espera, estava a ver que ninguém me dizia olá. Ninguém te dizia olá. Estou aqui deste lado. Sim, senhora. Então, hoje vimos fazer uma birra. Nós temos aqui uma característica em comum, que acho que aliás é... Eu e tu. Sim, eu e a mãe. E talvez possamos estender isso aos meus irmãos também, que é a ruminação. Então hoje trago uma birra sobre ruminação. O que é a ruminação? Não, eu uma vez vi um exemplo de ruminação que me ajudou a perceber que uma pessoa está numa cadeira de baloiço. Sim. E baloiça e acha que está a mover-se, mas na realidade fica parada no mesmo sítio. E portanto acho que é o bom exemplo do que é ruminar. Exato. É isso. Exato, portanto vim a trazer-lhe um estudo de uma senhora psicóloga que já morreu, mas que dedicou a vida dela toda a estudar sobre... Foi ela que mais ou menos decidiu estudar a ruminação como uma resposta, mental. sim, como uma resposta ao stress, ou seja, como uma forma de reagir a pensamentos negativos. E ao longo da vida dela, aquilo que ela foi descobrindo, ela chama-se Susan Nolan Hoeksema, acho eu, que é assim que se diz, que é uma psicóloga e pesquisadora norte-americana, e ela teve várias investigações importantes, entre as quais foi ela que deu destaque ao facto de se descobrir que as mulheres tinham o dobro da probabilidade de desenvolver depressão do que os homens, ao que ela explica por esta tendência das mulheres perante o stress ruminarem mais e os homens distraírem-se mais, ter atividade física ou mesmo ideias mentais que ajudem a distrair e não a focar no problema, e que dá aquelas coisas típicas de mas queres falar isto outra vez? Vais falar sobre isto outra vez e vais contar isto? Conseguirem mesmo arrumar, sim. Aparentemente conseguem mesmo fechar a porta aos assuntos e andar para a frente. Sim, e parte da explicação dela para isso, ou porque é que isso depois leva a uns melhores resultados em termos de saúde mental, é exatamente esta coisa do seguir em frente, é a ação. E então o que ela vem mostrar ao longo da sua vida neste estudo... temos que fazer aqui um ligeiro, é porque embora a depressão, os números pareçam apontar para maiores nas mulheres, porque elas vão mais ao médico, queixam-se mais. Exato, e procuram são mais diagnosticadas. Soluções. Exato. Os homens, e Portugal é um país que sofre com isso, afogam as mágoas em álcool ou em outros, e, portanto, exatamente. Ou em outras Exato. Substâncias, mas portanto o nível, mesmo em Portugal, os nossos números devem são bastante muito enviesados altos também. De alcoolismo, mas adiante, Pronto. antes que eu fique a ruminar. A ruminar nisto. E então o que é que me chamou a atenção para esta psicóloga e esta investigação? É que o que ela alega o que os estudos isto são estudos longitudinais muito grandes, mostram, é que a ruminação leva a maiores sintomas de mal-estar, mesmo antes de chegarmos à depressão, ou seja, nós ficamos a sentir pior depois de ruminarmos muito tempo e, portanto, a nossa resposta fisiológica fica só na ruminação. Ficamos presos. E por mais que falemos do problema, se não houver, e é isto que é o grande antídoto na perspectiva dela, se não houver algum passo para a ação, se a resposta fisiológica do corpo que vai até um estado de stress e que depois não se resolve de uma forma física, então fica-se preso e o cérebro vai guardando estas memórias como um sítio de tentar buscar alívio, ruminando e tentando resolver o problema, mas nunca chegando a um alívio verdadeiro. Agora, se isto já é complexo em geral, e ela provavelmente os estudos que são feitos são mais numa perspectiva de perceber as diferenças, por exemplo, entre a terapia, a psicoterapia, ou uma terapia mais dinâmica, ou a terapia cognitiva ou comportamental, que tem a parte da ação, e ela foi uma das grandes pioneiras disto. A mim fez-me pensar e questionar como é que isto, em geral, pode afetar os adolescentes e os jovens. Pronto, e a portanto, forma como nós temos estamos ainda agora saiu um estudo, a saúde mental dos adolescentes em todo o mundo, mas em particular que nos interessa em Portugal, parece ser pior do que das pessoas que têm mais de 55 anos. E embora seja transversal ao mundo inteiro, ou porque é transversal, ou pelo menos ao mundo ocidental, dá para fazer a pergunta:
em que é que eles andam a ruminar e que erro é que nós, pais, avós, teremos cometido para, de facto, porque não há indicadores reais, conforto, de tudo, que são todos melhores. Infelizmente estas guerras ultimamente estão a pôr isto em causa, mas são todos melhores. O que é que faz esta geração? E eu estava a ver esse estudo também, muito a ideia de perguntar ao adolescente como é que tu te sentes, mas depois ficar por aí. Só ficar por aí. E eles próprios, pelo que eu percebi, têm como bitola aquilo que sentem. Ou seja, se eu me sinto mal, toda a gente me perguntou como é que te sentes antes deste exame da escola. Sim. E eu olho para dentro de mim e digo: sinto-me horrível, sinto-me péssima, não vou ser capaz, vou chumbar, vai ser horrível. E se este é o sítio onde nós ficamos e se esta é a bitola que nós temos para avaliar se estamos ou não capazes de fazer uma ação, então provavelmente nenhum de nós tinha feito nada na vida, porque nós todos sentimos isso. Portanto, o que aconselham é que não pergunte como é que se sente. Também não vamos voltar ao tempo em que os sentimentos não importavam, nem que as pessoas sentem, mas vamos perguntar-lhe como é que vais resolver isso, não sei. O que é que... Não, eu acho que é isso que é mesmo muito interessante, que é claramente a psicologia e a parentalidade e a sociedade em geral evoluiu, veio do inverso de não se falar dos sentimentos, não dar nome a nada e as pessoas não saberem exatamente como é que se estão a sentir, para um extremo de vamos avaliar tudo em relação a como é que eu me sinto, e os sentimentos são transitórios. A boa terapia, isto deve-se dizer, a boa terapia e a boa parentalidade não fica aqui. Isto é muitas vezes aquilo que muitas vezes corre na internet e que eles chamam de gentle parenting e que é muitas vezes confundido com a permissividade total, que é o que é que sentes, e ficar ali numa discussão de 50 horas sobre o que é que a pessoa sente sem agir e dar à criança todo o poder de decisão, que numa idade que não tem toda a capacidade de decisão. Portanto, isto no fundo acho que se pode dividir entre o que de facto é saudável e está mais do que provado que é saudável, aprender a etiquetar as nossas emoções e aprender a dar nome às coisas, e que não é o dar o nome às coisas que as torna piores ou maiores, e que é super importante não ter medo de falar das coisas, e a terapia tem vindo a provar ao longo do tempo que como exteriorizar uma coisa ajuda a mitigá-la e a conseguir ganhar a dimensão certa. E ao mesmo tempo perder o controle disto e ficar não só por etiquetar as emoções, mas ficar refém delas e ficar completamente dependente para já, porque se entra em compulsão, que faz parte desta ruminação, que é como é que eu me estou a sentir agora, como é que eu me estou a sentir agora, como é que eu me estou a sentir agora, como é que eu me estou a sentir agora, que é um dos sintomas da ansiedade. Quer seja a ansiedade sobre qualquer assunto, a grande questão é a hipervigilância daquilo que eu estiver, as sensações do meu corpo, o que é que eu estou a sentir, como é que eu estou, como é que eu estava da outra vez, como é que quando eu fiz aquilo eu sentia melhor, então agora se calhar não consigo. Portanto, isto é ruminação. As raparigas têm mais predisposição para fazer isto, e as adolescentes ainda mais, porque não têm ainda o córtex pré-frontal totalmente definido e também não têm ainda muita experiência de vida. Umas com as outras. Sim, e portanto eu acho que é preciso mesmo distinguir, por isso é que estes estudos são tão importantes, porque são coisas, não é só o diz que disse da internet e dos Reels, é o que é que ajuda e o que é que não ajuda. Então como já vamos longos, diz-me o que é que ajuda. Não, eu acho que aquilo que ela mostra, esta psicóloga que ajuda, e eu estou a extrapolar para a parentalidade, porque na verdade o que ela está a falar é sobre terapia, e ela está a dizer que muitas vezes mesmo a corruminação, ou seja, falar com uma outra pessoa durante muito tempo, não ajuda a sair daí. Agora, a terapia é feita exatamente para não ser uma ruminação, ou seja, para que o terapeuta saiba distinguir o que é uma ruminação e o que é um processo de pensamento que pode ser resolvido. Ainda assim, ela diz que esta parte da ação é super importante, e portanto a terapia cognitiva ou comportamental traz esta parte da ação. Qual é que é um passo que nós possamos fazer? O que é uma coisa física que eu possa fazer? O estudo até dizia, como é que era? Que também viu 24 horas ou 40... Sim, o máximo de 24 horas tem que haver alguma ação. Agora, extrapolando isto, isso já não é ela que diz, somos nós a pensar em relação à forma como nós falamos e lidamos com as coisas das nossas crianças e adolescentes, eu acho que é sempre aliar esta
ok, como é que tu te sentes, como é que estás a sentir sobre isto, que muitas vezes os adolescentes não sabem dizer. É uma pergunta horrível. Mais vale perguntar o que é que achas que podemos fazer, o que é que achas que estás capaz de conseguir fazer agora, para pôr o cérebro a pensar na ação e no que é que eu posso fazer e não ficar preso na ruminação. Mas e distrair? Distrair. E isso é uma das coisas que eu acho que tenho mais aprendido na minha vida com os meus filhos e que muitas vezes dizia-se isto: não distrair, é preciso sentir os sentimentos, é preciso ficar ali no momento. Eu sou 100% a favor da distração. Acho que a distração é uma das maiores ferramentas e, pelos vistos, este estudo corrobora isso, que ela faz mesmo uma diferença entre ruminação e distração, ou seja, a distração como um mecanismo de um ponto final. Coping. Sim. A distração é ótimo e nós vemos isso com os miúdos pequeninos que funciona tão bem, mas muitas vezes desvalorizamos e temos esta ideia de que temos que sentir o sofrimento todo até ao fim, e não é verdade. Uma das coisas boas de não sentir o sofrimento até ao fim é perceber que ele é muito temporário e que eu posso estar a sentir-me muito mal numa certa altura, mas se começar a brincar com o João e com o Zé, passado um bocado sinto melhor e depois quando parar se calhar até me vou lembrar outra vez, mas que isso não tem mal, que isso faz parte, que é possível haver momentos em que eu me sinto bem e isso muda tudo em relação, ok, estou triste e não consigo sair daqui. Portanto, eu diria, a outra coisa é não entrar nos loops dos nossos filhos. Os nossos filhos têm muitos loops emocionais, é normal, ficam ali com as hormonas aos saltos. Sim, e ficam muito presos no mesmo assunto, há miúdos mais do que outros, que ficam a perguntar porquê e às vezes estão a perguntar porquê. No outro dia ouvi uma das professoras do meu filho a dizer isto, que era engraçado, que era: tu estás a dizer que eu não estou a perceber, mas é só porque eu não estou a concordar, eu estou a perceber, eu estou a concordar. E a criança estava a insistir naquilo: tu não estás a perceber, porque para ela perceber era concordar. Sim, não havia outra sim. hipótese. E nós temos muito isso em relação mesmo às nossas relações e mesmo em relação aos nossos filhos, que é: vamos dar o sermão, vamos ficar ali, vamos explicar mais uma vez, vamos avançar e dizer outra vez e ir voltar ao assunto. Não é, menos é mais, menos palavras é mais, estar 100% aberto, sem medo dos sentimentos, porque eu acho que isso é que é a grande diferença. Não há medo nenhum, está super assustado, está super aflito, isso não, por si só não tem problema nenhum. Agora, como é que se dá os espaços físicos? O quê? O humor. O humor é uma das ferramentas melhores para algumas crianças. Há crianças que ficam que muito perturbadas muito e se portam mal. Mas mesmo, isto é uma coisa só para a minha família, mas que não é um conselho para os outros, de certeza. Mas eu acho que mesmo as crianças que se portam mal o humor, deve-se, e os irmãos são bons para isso, deve-se continuar um bocadinho, porque acho que apesar de poder haver uma reação muito aflita, acho que ao longo do tempo vai-se aprendendo? Vai-se aprendendo, e há uma parte no fundo de nós que consegue ver mesmo a ironia daquele momento ou o humor daquele momento. Um bocadinho depois. E além exato. do mais, acho que vão ser depois adultos capazes de não só ofenderem com tudo sim. e de se rirem de si próprios, que é assim o grande... e de todas que são essas grandes armas. Por isso, Ana, obrigada. Pronto, acho que é isso. Ruminemos pouco nisto. Não vamos voltar ao assunto. Ponha na lenha, ponha no fogão a sua cadeira de baloiço. Exato. Use-a na lareira não baloiço. Não é, mas por acaso a mãe só mais uma coisa, que a mãe estava a dizer que não percebe bem o que é que esta geração tem, porque na verdade tem muitos confortos, etc. Mas há uma coisa que esta geração tem. Não é só confortos, tem mais pais, tem mais mãe, tem mais atenção. Tem mais tudo isso. Mas sim, na verdade há uma coisa que tem menos, que é a ação física. São um dos mais sedentários que houve até agora. Isso talvez, se o grande antídoto para a ruminação é a ação e a parte física e o mexer o corpo para deixar o stress passar, então se calhar a resposta está aí. Uma das coisas é pôr toda a gente a andar, a mexer. O que não quer dizer que quando uma pessoa tem depressão, este não é o conselho a dar, não é? Não é sim, vai apanhar tá a coisa lá lá fora. Estamos a falar da ruminação. Mas estamos a falar da ruminação e da prevenção de todas estas coisas. E pronto, vamos deixar também, se calhar, o link deste estudo em baixo, na descrição ou nos comentários, que acho que é bom as pessoas também poderem ir ver daquilo que falamos. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.